começar a gravar aqui, tá? Bom, pessoal, hoje então nós vamos dar continuidade à nossa disciplina, né? Na semana passada fizemos a revisão da prova aí, tá? Vocês foram bem até, né? Quem não tinha feito, fez, deu tudo certo, né? Então hoje a gente vai entrar na parte aí já de mecânica dos fluidos, tá, pessoal? A gente vai deixar lá os mecanismos de transferência de calor para trás e vamos começar aí com mecânica dos fluidos, tudo bem? Bom, então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês já devem estar vendo. Bom, para o pessoal que for chegando, depois, né, vejam a gravação, tá? Avisem os colegas aí, por favor, tá bom? Vai dar aqui o celular. Beleza, pessoal. Bom, vocês já estão vendo minha tela, né? Então, bom, hoje, pessoal, nós vamos começar ainda na nossa aula de introdução a fenômenos de transportes, né? Hoje nós vamos começar a parte de mecânica dos fluidos, tá bom? E é claro, né, que como introdução a essa parte de mecânica dos fluidos, a gente tem que entender algumas propriedades dos fluidos, né? Tudo bem? Então vamos começar, né? Então, primeiro a gente vai contextualizar o que é o fluido, né? O fluido é algo que é mole e deformável, né? Então, quer dizer que o fluido, pessoal, ele tem uma natureza, né, de se adequar a qualquer forma que ele é inserido, né? Então, por exemplo, a água você coloca num copo, ela toma a forma do copo, tá? Então, a partir dessa prerrogativa, né, a gente pode considerar aquela substância um fluido, tudo bem? E sólido é duro e pouco deformável, tá? As moléculas sofrem uma forte atração, força de atração aí, né? Estão muito próximas uma das outras, né? Isso garante que o sólido tenha um formato próprio, diferente do fluido, né? Que o grau de separação e de movimentação das moléculas lá do fluido é muito maior, tá? As moléculas são mais soltinhas lá dentro do fluido, tudo bem? Bom, e aí dentro dessa categoria de fluidos, nós vamos ter os gases e os líquidos, tá? Os líquidos, pessoal, eles assumem a forma dos recipientes que os contêm, né? Apresentam um volume próprio, sempre constante, né? Isso sob pressão vai mudar, né? Mas a gente vai ver mais para frente. E podem apresentar uma superfície livre, ok? Enquanto os gases e vapores, eles têm forças de atração intermoleculares desprezíveis, né? Uma força muito pequena, tá? Eles não têm um formato próprio e nem um volume próprio, eles são facilmente comprimidos, né? Diferente dos líquidos, e ocupam todo o volume do recipiente que os contém, tá? Diferente da água, por exemplo, né? A água não consegue ocupar todo o volume, por exemplo, de uma sala. Se a gente colocar, sei lá, 1000 litros dentro de uma sala, a gente não vai conseguir ocupar a sala inteira. Mas 1000 litros de um gás, ele se espalha pela sala inteira. Tudo bem? Se dispersa com muita facilidade. Bom, e aí, né? Tem um outro conceito bacana ali principalmente dos líquidos, né? Dos fluidos líquidos, que qualquer substância pode apresentar-se sobre qualquer dos 3 estados físicos fundamentais, dependendo das condições ambientais que se encontram. Então, a gente olha para esse gráfico aqui, né? E sempre a gente dá esse exemplo aqui para a água, tá? Que a água ela tem as mudanças aí de estado, né? Conforme a temperatura que ela está. Isso são as condições ambientais, temperatura e pressão, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, né? Nas próximas aulas. Tudo bem? Então a água ela pode passar pelos 3 estados físicos aí, né? Simplesmente mudando da temperatura de 0 até 100 graus Celsius, ok? Então aqui no 0 a gente tem a água em estado sólido, tá? Acima de 0 a gente já começa a ter o derretimento desse gelo e a transformação de estado, né? Passa para o estado líquido. E a partir de 100 graus Celsius a gente já começa a ter ebulição da água e transformação para o estado gasoso. Tudo bem? Bom, outros fluidos também podem
se comportar do mesmo jeito, né? Dependendo de condições ambientais, né? E o que eu digo condições ambientais, pessoal, temperatura e pressão, tá bom? Bom, ainda falando sobre sólido e fluido, né? A principal distinção entre sólido e fluido é o seu comportamento que apresentam face às forças externas, né? Bom, então, por exemplo, né? Se a gente aplicar uma força de compressão para distinguir um sólido de um fluido, esse último aí seria inicialmente comprimido. Só que não todos os fluidos, tá? Fluidos gasosos, os gases, né? Fluidos líquidos, pessoal, eles têm a característica de serem incompressíveis. Quer dizer, eles não sofrem compressão. Tudo bem? E a partir de certo ponto, né? Esse gás acaba se comportando exatamente como se fosse um sólido. Ele seria incompressível. Então, mas isso daqui, ó, aplicação de uma força e diminuição do volume, isso daqui vale para gases, tá? Para líquidos, a gente não vai ter isso, tudo bem? A gente vai ter fluidos incompressíveis, né? Somente líquidos. Agora você me fala assim, Raul, opa, perdão. Errei a tela aqui. Raul, mas... Boa noite, Adnan. E se eu comprimir o meu gás tanto a ponto que ele vire um fluido e depois disso ele não vai ser mais compressível, ele vai ser incompressível? Aí eu concordo com você, né? E isso a gente vê no nosso dia a dia, né, pessoal? O próprio gás de cozinha, né, o gás liquefeito de petróleo, o GLP... Ele é gás, né? É um fluido gasoso, né? Só que quando colocam dentro do botijão lá, né? Ele está lá sob pressão, né? Como ele está lá sob pressão, ele fica líquido, né? Então, se você balançar lá o botijão de gás, você vai perceber que tem alguma coisa lá dentro. É um líquido mesmo, tá? Ele se transforma em líquido. Tudo bem? E é por conta dessa característica dos fluidos. A partir do momento que ele se transforma em líquido, aí acabou, não tem mais fluido compressível. Tudo bem? Bom, outra característica dos fluidos frente aos sólidos é que o fluido acaba não resistindo a forças tangenciais, por menores que elas sejam. Imagina, Giovanni, tudo bem, não tem problema. Por menores que elas sejam, né, os fluidos acabam não resistindo, né, e se deformam continuamente. O que são essas forças tangenciais, pessoal? Tangencial é que tangencia, né? Que passa, vamos dizer assim, triscando do lado, tá? Então é uma força paralela ao fluido aqui, tudo bem? Então imagina aqui duas placas, essas duas placas verdes, né? E um fluido aqui no meio, tá? O fluido não vai resistir de maneira alguma a aplicação de uma força tangencial aqui, né? Que a gente vai acabar chamando de força cisalhante, tudo bem? Diferente dos sólidos, que eles, quando são aplicadas forças cisalhantes aí nos sólidos, a gente vai perceber que eles resistem e resistem muito, né? Se tiver... se ele chegar a cisalhar, né? Ele vai romper no meio, tudo bem? Diferente aqui do fluido, né? Ele acaba não rompendo. Ou ele rompe e já vai se refazendo lá atrás, né? Esse cara que se romper, se sofrer com força de cisalhamento, a gente vai perceber e não vai conseguir mais juntar. Tudo bem? Pessoal, até aqui tá tudo bem? Eu tô falando muito rápido. Tá tudo certo aí? Espero que esteja tudo certo. Bom, beleza. Bom, então os sólidos, pessoal, eles resistem às forças de cisalhamento até o seu limite elástico ser alcançado, tá? Então eu não sei se vocês já estão vendo alguma disciplina lá de materiais, coisa do tipo, né? E não o limite elástico, né? Eles resistem até o seu limite de escoamento, né, ser alcançado. Esse valor é denominado a tensão crítica de cisalhamento, a partir da qual experimenta uma deformação irreversível, tá? Limite elástico.
Oh, meu Deus do céu. Então, ó, quando vocês estiverem vendo lá a parte de ciência dos materiais, né, uma introdução que vocês vão ter em ciência dos materiais, vocês vão perceber que o material ele vai se comportar de maneira elástica até um certo ponto, né? Quer dizer, você aplica uma força e ele não vai se deformar permanentemente, e passando do limite de tensão ele se deforma permanentemente e ali não volta mais, tá? A gente chama esse limite, né, até onde eu consigo aplicar a força e ele voltar, de limite elástico, e a partir disso eu já falo que o material começou a escoar, tá? Esse outro tipo de substância, né, os fluidos, eles são imediatamente deformados irreversivelmente, quer dizer, eles não têm essa coisa de limite elástico não, tá? Se você cisalhar ele vai deformar permanentemente. A gente não vê, né, pessoal? A gente acaba, se a gente passar a mão na água, assim, né, sabe, na piscina, quando vocês passam a mão na água, vocês estão deformando permanentemente a água ali, né? Mas, como as moléculas de água se reagrupam novamente, aí a gente acaba não percebendo, tá? Opa, desculpa. Então, o fluido, pessoal, pode ser definido como uma substância que muda continuamente de forma enquanto existir uma tensão de cisalhamento, ainda que seja pequena, tá? Então, por qualquer tensãozinha de cisalhamento, o fluido vai mudar de forma, tá? Por menor que essa tensão de cisalhamento seja. Tudo bem? Bom, aí o fluido, pessoal, contextualizamos o fluido aí, né? O fluido, ele acaba tendo algumas propriedades aí. E uma das mais interessantes que a gente vai ver é essa propriedade que a gente chama de viscosidade, tá? A viscosidade, pessoal, é uma propriedade interna do fluido, né, relacionada ao fato deste opor uma resistência ao movimento, que é o fluxo, né? Essa resistência aí, pessoal, ela pode ser imaginada como uma força de atrito agindo entre as partes de um fluido que estão se movendo a velocidades diferentes, né? Eu vou mostrar uma imagenzinha abaixo para entender um pouco melhor, tá? Então, ó, o fluido muito perto das paredes do tubo, por exemplo, se move muito mais lentamente do que o fluido no centro do tubo. Tudo bem? E a viscosidade de um fluido é basicamente uma medida de quanto ela gruda na parede do tubo ou na parede de uma placa, né? O que eu vou mostrar aqui, né? E a água, pessoal, é um exemplo de fluido com uma viscosidade muito pequena, tá? E alguns fluidos com viscosidade muito maior são shampoos, xaropes. O próprio vidro o vidro, se vocês não sabem, é um fluido com uma viscosidade muito alta, né? Ele escoa também, mas uma viscosidade tão alta que a gente acaba nem percebendo. E como é que funciona essa tal dessa viscosidade, tá? Viscosidade é assim, ó. Vocês pensem que se eu tiver duas placas e um fluido no meio, pensa num óleo, um óleo aqui, tá? As moléculas do óleo que estão aqui bem baixinho aqui, ó, grudadas, né? Molécula com chapa aqui, ó. Elas estão sofrendo um atrito muito maior. Elas estão sofrendo um atrito muito maior do que as moléculas de óleo que estão aqui no meio. Por quê? Elas já estão tendo contato direto aqui só com a chapa que está aqui embaixo, tá? Então imagine duas chapas aqui, né? Pode ser uma chapa de aço, sei lá, e óleo no meio, tudo bem? Então a gente vai perceber que o atrito é muito maior aqui nas plaquinhas, ó, bem no encontro de placa com óleo, né? Nessas moléculas que estão se tocando, do que aqui no meio. Porque aqui no meio, como vai estar cisalhando, né, como eu disse, né, eles vão estar, as moléculas, né, ou o fluido vai estar se deformando constantemente aqui, a gente vai perceber que as moléculas de óleo estão escorregando em cima das moléculas de óleo. Conseguiram pegar a ideia? Por isso que aqui, ó, a velocidade vai acabar sendo um pouquinho maior. Tudo bem, pessoal? Até aqui ficou claro sobre viscosidade aí. Tem atrito envolvido, tá? Tudo bem? Bom, ficou simples, né? É diferente da água, né? A água ela tem uma viscosidade muito menor.
e a gente percebe que a água não vai prender tanto, né, quanto o óleo. Tudo bem? Então, as partículas fluidas em contato com uma superfície sólida têm a velocidade na superfície que se encontram... Beleza, pessoal? Bom, e aí o que acontece, né? Essa coisa aí de força cisalhante e tudo mais foi um estudo do próprio Isaac Newton, né? Ele observou que depois de um intervalo de tempo elementar, esse intervalo de tempo elementar é um intervalo de tempo muito pequeno, tá? A velocidade da placa superior era constante, certo? Então a gente vai adotar aqui que num intervalo de tempo muito pequenininho, infinitesimal, a velocidade dessas partículas aqui, dessas moléculas de fluido, eram constantes, tá? E a aceleração então era igual a zero. Isso daí vai implicar que a resultante das forças que estão agindo nessa placa tendem a ser a zero, né? Não sei se vocês lembram lá, né? Quando a gente fala das 3 leis de Newton, né? E a gente contextualiza a inércia, né? A inércia é um momento assim, né? Em que o corpo, a somatória das forças que estão agindo sobre o corpo é zero, tá? E se a gente não tem uma aceleração, a gente não vai ter força envolvida ali nesse corpo. Se a gente não tem força, a somatória das forças vai ser igual a zero, né? O que quer dizer isso? É que quando a velocidade aqui é constante, né, nesse instante infinitesimal de tempo, a força que está agindo aqui tangencialmente, né, essa força de cisalhamento, vai ser igual a essa força de atrito imposta por essas moléculas de fluido aqui em contato com a placa, tá? Então quer dizer que a somatória dessas forças é zero e a velocidade é constante. Tudo bem, pessoal? A velocidade é constante aqui em cima e zero aqui embaixo, tá? Porque o atrito aqui embaixo é como se fosse máximo, ok? Então isso daí vai significar, pessoal, que o fluido em contato com a placa superior origina uma força de mesma direção, mesma intensidade, mas sentido contrário à força responsável pelo movimento, né? E essa força é denominada força de resistência viscosa, que é esse F micro aqui. Tudo bem? Isso daqui ficou claro para vocês, pessoal? O que é a tal dessa força de resistência viscosa? Tá tranquilo? Por enquanto? Acho que tá. Bom, então, né, acontece o seguinte, né? A gente consegue medir a intensidade dessa força de resistência viscosa, né? Que ela nada mais é, pessoal, do que essa força, essa tensão de cisalhamento vezes a área de contato. Então, se a gente pegar uma placa, né, uma plaquinha, tá? Na verdade, 2 plaquinhas, colocar óleo entre elas e aplicar uma força tangencial, né, vezes a área, a gente vai ter essa força de atrito aqui. Isso considerando uma velocidade constante. Tudo bem? Pensem bem nisso, tá? Ela foi determinada pela lei de Newton da viscosidade, tudo bem? Derivou-se dos estudos dele do movimento dos corpos e tudo mais, né? Mas com vistas ali para a mecânica dos fluidos. Então o Newton acabou descobrindo, né, que para alguns fluidos a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à variação de velocidade. Então quando a gente olha aqui, ó, nessa equação, ó, ele fala o seguinte, que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional, lembram, né? Aqui é um símbolo diferente de alfa. A gente coloca alfa porque o símbolo é muito igual, tá? Mas é diretamente proporcional à variação da velocidade no eixo Y. E que eixo Y que é esse daqui, pessoal? É aqui, ó. Tá? Nesse eixo vertical aqui, certo? Então, ó, se é proporcional a variação da velocidade no eixo Y, a gente vai acabar tendo uma coisa parecida com isso daqui, ó. Quando a gente olha para a velocidade do fluido, né, entre essas duas placas, a gente vai perceber que aqui embaixinho, ó, é zero. Só que a velocidade vai aumentando
conforme vai aumentando a espessura do fluido. Tudo bem? Ficou claro aí para vocês isso daí, pessoal? Isso daí ficou claro? É importante vocês entenderem isso, tá? Pessoal, você falou que vai aumentando a espessura? Isso. A velocidade... quem falou aí? É o Thiago, né? Ô, Thiago, a velocidade vai aumentando conforme eu vou subindo na espessura de fluido. Ficou claro? Opa! Cliquei no botão errado aqui, desculpa. Ficou claro? Sim. Bom, beleza. Então, ó, quer dizer o que, pessoal? Que o fluido que está aqui embaixo, essas moléculas aqui que estão aqui embaixo, elas têm velocidade zero, tá? Porque elas estão presas ali, ó. Essas moléculas aqui estão presas na placa, tá? E conforme eu vou subindo na espessura aqui do meu fluido, eu vou percebendo que a velocidade vai aumentando. Tá? Por quê? Aqui a gente não tem mais interação de molécula de fluido com molécula, com átomo ali da placa. A gente só tem aqui no meio, ó, molécula com molécula. E a gente vai perceber que a velocidade vai aumentando. E vocês lembram que eu falei daquela coisa de velocidade constante aqui, né? Eu pego um tempo infinitesimal, né? Considero que não tem aceleração e a velocidade aqui acaba sendo constante. Lembram disso? Então, guardem essa informação aí que a gente vai usar ela, tá? A gente vai usar ela. Bom, então olha só, pessoal. Isso daí faz a gente chegar em uma seguinte conclusão, tá? Se a força cisalhante aqui, né, é proporcional. Olha só, vou voltar aqui, ó. Se essa tensão de cisalhamento, né, força cisalhante não, né, tensão de cisalhamento é proporcional à variação da velocidade nesse eixo Y aí, então a gente vai ter um coeficiente de proporcionalidade, né? A gente precisa ter para colocar no lugar desse cara aqui, tá? E esse coeficiente de proporcionalidade que a gente vai colocar aqui, nada mais é do que a nossa viscosidade dinâmica. Tudo bem? Que é uma propriedade do fluido, tá, pessoal? Então, isso daqui é constante para cada fluido, tá? Ela muda com a temperatura, mas aqui na equação ela é constante, tá? A gente considera que a temperatura está constante aqui também, tudo bem? E aí a gente vai perceber que essa tensão de cisalhamento é a viscosidade dinâmica vezes a variação da velocidade nesse eixo Y aqui, tá? Esse dV dy aqui, ó, é derivada, não se preocupem com isso. Eu só quero falar que é variação. No lugar vocês podem pensar que é um delta aqui, tá? De variação, tá bom, pessoal? E aí, né, vocês lembram lá de cima, né, que essa tensão de cisalhamento aqui, ela é força dividido por área, tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa tensão de cisalhamento é uma força de resistência viscosa dividido pela área da placa, ou área do fluido que está em contato com a placa e tudo mais. E o que eu fiz aqui? Olha só, ó, eu substituí essa tensão de cisalhamento pelo que ela vale, né? Então, se a gente está variando a velocidade, automaticamente nós temos uma aceleração e estamos variando a força, tá? E é claro que nós estamos também, né? Nós estamos variando essa força na área que está sendo aplicada a força. Tudo bem? Então, por isso que tem uma variação de força sobre variação da área aqui, tá? Então, essa variação de força pela variação da área é igual a essa constante aqui, que é a nossa viscosidade dinâmica, vezes a variação da velocidade no eixo Y. Só que, ó, aqui que está o pulo do gato, tá, pessoal? Aqui que está o pulo do gato, prestem atenção. Vocês lembram que eu falei para vocês que se a gente adotar um tempo infinitesimal, quer dizer, um instante de tempo muito rapidinho, né? A gente pode considerar essa velocidade constante? Lembram disso que eu falei? Olha só, se eu considerar essa velocidade constante aqui, ela não vai variar mais, certo? Se ela não vai variar mais,
ela vai ser a mesma, eu considero ela como sendo a mesma em toda a espessura do fluido, tá? Por isso que eu acabo substituindo aqui, né, esse dV/dy pela velocidade dividido pela espessura. Tá? Espessura de quê, Raul? Espessura do fluido, meu querido. Tá? Então aqui, ó, vocês vão perceber que na hora que eu adoto uma velocidade constante para toda a extensão do fluido, né, para toda a espessura de fluido, eu vou perceber que a equação aqui fica mais simples, né? Que a força dividido pela área, né? E essa força aqui, pessoal, não esqueçam, essa força de resistência viscosa, tá? Que vai ser igual à força que está sendo aplicada tangencialmente. Lembram desse conceito aqui, ó? As duas forças têm mesma intensidade, né? Mas sentidos contrários, tá? Então, essa força que eu falo aqui pode ser também considerada essa daqui, tá? Essa força tangencial sendo aplicada na placa. Tudo bem? Ela tem o mesmo módulo, só vai ter a direção contrária, tá? Então, essa força dividida pela área é igual a viscosidade dinâmica vezes a velocidade dividido... Essa velocidade aqui, ela é minúscula, tá? Desculpa. Velocidade dividido pela espessura do fluido. Pessoal, ficou claro esse conceito aí para vocês? Não é possível que vocês tenham digerido tudo de uma vez assim e tá tudo bem. Não é possível, hein? A espessura do fluido varia de fluido para fluido ou é um valor só? Tipo uma constante assim? Como é que é? Não, João. A espessura do fluido aqui vai depender muito da mecânica que a gente está olhando, né? Eu vou fazer alguns exercícios, 2 exercícios aqui com vocês. Você vai entender muito bem aí essa espessura desse fluido. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem uma camisa de pistão aí, né? E coloca o pistão lá dentro do cilindro lá do pistão, certo? Não tem um pedacinho bem fininho assim, ó, dos lados do pistão que tem que ser lubrificado? Sim. Então, aquilo lá é a nossa espessura. A espessura que eu me refiro aqui, quando eu falo de 2 placas, João, é para deixar mais simples o entendimento. Mas você pode pensar como um cilindro dentro do outro, tá? Entendi. Entendeu? Não, deu pra pegar. Tipo assim, tipo a camisa do pistão e o pistão, assim, aquele contato dos dois. Exatamente. Eu vou fazer um exemplo aqui que eu achei bem bacana. Opa. E depois eu vou passar alguns exercícios para vocês, tá? Também. Hoje não, eu vou passar na semana que vem, porque aí eu pego mais outros conceitos e passo todos de uma vez aí, tá? Fica melhor. Vocês já fizeram prova na semana passada. Ó, eu vou fazer uns exercícios aqui, ó. Tá bom, né? Bom, olha só, vou abrir aqui, ó, para ficar mais claro, tá? Bom, então só para acabar aqui, acho que alguém entrou. Deus 10. Ó, só para ficar mais claro aqui, né? No sistema internacional, a unidade de medida da viscosidade dinâmica é Newton vezes segundo dividido por metro quadrado. Ou a gente pode falar que é Pascal, porque é Newton por metro quadrado, né? Mas a gente vai ver algumas propriedades de estática dos fluidos, né? Aí vai ficar mais claro porque que é Pascal. Mas Pascal vezes segundo, tá? A gente pode ter isso. Tudo bem? Então, ó. Então, só para acabar aqui a contextualização, né? Algumas observações. Nos líquidos, a viscosidade é diretamente proporcional à força de atração entre as moléculas. Então, a viscosidade diminui com o aumento da temperatura, tá? Então, ó, nos líquidos, vocês lembram, né? Vocês devem lembrar de aulas de ciências de vocês aí, de tempos atrás e tudo mais,
que quando a gente esquenta os líquidos, né, por exemplo, a água, né, a gente aqueceu a água, ela tende a expandir até virar gás, né? É o que a gente fala de evaporação, né? A água evapora, vira gás, né? Então ela expandiu. Então a viscosidade vai diminuir. Nos gases, pessoal, nos gases, a viscosidade acaba sendo diretamente proporcional à energia cinética das moléculas, porque os gases, as moléculas de gases aí, elas estão doidas ali, se debatendo para todo lado e tudo mais. E quando a gente aquece um gás, essa velocidade com que o gás se agita, né, aumenta. E aí a viscosidade do gás acaba aumentando também. Então, ó, é o contrário, tá? Nos líquidos, com o aumento da temperatura, diminui a viscosidade. E nos gases, com o aumento da temperatura, aumenta a viscosidade. Tá? Nos fluidos newtonianos, né, são aqueles que obedecem à lei de Newton da viscosidade. Então, esses fluidos aí, né, eles conseguem se deformar por conta da aplicação de uma força cisalhante. Agora, fluidos não newtonianos são aqueles que não obedecem à lei de Newton da viscosidade. Ok? No caso aqui, pessoal, a gente só vai estudar fluidos newtonianos, ok? Os não newtonianos, eu não sei se vocês já viram aquelas experiências, né? Do cara que faz uma mistura de água com bastante maisena, né? Só água com maisena, tá? E aí na hora que você põe o dedo assim bem devagarinho, você consegue cisalhar ou você consegue penetrar esse fluido. Mas quando você dá um socão assim, ó, ele barra, né, a sua mão. Ele se opõe ao cisalhamento ali, tá? Esses são fluidos não newtonianos, tá bom? Ficou claro aí? Tudo certo? Beleza, então eu vou fazer um exercício aqui, ó, com vocês, tá? O Thiago, foi o Thiago que me perguntou, João Pedro, né? Ô João, olha só esse exercício aqui, ó, não são duas placas, é um cilindro, tá? Ó, eu vou abrir minha câmera maiorzinha aqui, ó. Ah, não, dá pra deixar aqui. Ó, então o pistão tem o peso de 4 newtons, tá? Isso que a gente está falando aqui, né, é força, massa vezes a gravidade, tá? Então a força-peso dela. Então o peso desse pistão aqui é de 4 newtons, ok? Ele cai dentro de um cilindro com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então a velocidade desse pistão caindo aí é de 2 metros por segundo. É constante, vocês viram? Constante, tá? O diâmetro do cilindro é 10,1 centímetro. Então eu vou desenhar aqui, ó, o cilindro 10,1 centímetro, tá? Só que o pistão que caiu aqui dentro, ele não tem 10,1, ele tem 10 centímetros. Beleza? Então, o exercício aqui está pedindo para determinar a viscosidade do lubrificante colocado na folga entre pistão e cilindro. Então, aqui, ó, nessa folguinha aqui, que a gente vai chamar de espessura, né, um epsilon aí, tá? Vai ter um óleo, um fluido, sei lá. E ele pede aí para você calcular a viscosidade desse lubrificante aí. E ele dá mais algumas informações importantes aqui, né? Ele dá esse tamanho aqui que você tem que considerar, que é de 5 centímetros. Ok, pessoal? E esse cara aqui, ó, tá caindo aqui. Tá caindo não, né? A força-peso dele aqui é de 4 newtons. Tudo bem? Beleza? Bom, a gente aprendeu agora há pouco, 2 slides para cima, que essa força aqui que está puxando ele para baixo, dividido pela área, é igual a uma viscosidade dinâmica
vezes a velocidade dividido pela espessura. Lembra? Então a gente quer isolar esse cara aqui. Tudo bem? Então, ó, eu vou passar esse daqui que está dividindo para lá multiplicando e esse daqui que está multiplicando para lá dividindo. Para eu achar então a minha viscosidade cinemática, eu vou ter força vezes velocidade dividido pela área vezes o epsilon. Tudo bem? Até aqui, beleza? Ó, se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu vou abrindo aqui de vez em quando, mas às vezes eu esqueço, tá? Aí vocês... Tem que dar uma aumentadinha, professor? Oi? Tem que dar uma aumentadinha aí? Vamos aumentar aqui. Melhorou? Chique. Beleza. Bom, então vamos ver aqui, pessoal. Ó. Então, essa é a equação que a gente vai precisar para calcular a nossa viscosidade. Então, se a gente olhar bem, ó, a gente tem a força que ele deu, que é de 4 newtons. A gente tem a velocidade, que é de 2 metros por segundo. Tá? Só que a gente não tem a área e nem esse epsilon aqui, né, que é essa espessura aqui. Beleza? Tudo bem? Então, ó, primeira coisa que eu vou calcular aqui com vocês é essa espessura, tá? Deixa eu só... É essa espessura, ok? Então, essa espessura aqui, pessoal, ó, é esse tantinho de óleo que está aqui, ó, entre o pistão e esse cilindro aqui. Tudo bem? Então, olha só, vocês percebem que essa espessura nada mais é do que o diâmetro do pistão menos o diâmetro do cilindro dividido por 2. Vocês conseguem enxergar isso? Ó, o diâmetro do pistão, o diâmetro do cilindro menos o diâmetro do pistão dividido por 2 vai dar isso daqui. Porque se eu fizer só o diâmetro do cilindro menos o diâmetro do pistão, eu vou ter esses dois lados aqui, ó. Como eu só quero 1, então eu tenho que dividir isso por 2. Tudo bem? Até aí ficou claro, pessoal? Sim, sim. Beleza. Então, ó, essa espessura aqui é 10,1 menos 10 dividido por 2. Certo? Isso daqui, ó, 10,1 menos 10 vai dar 0,1 dividido por 2, 0,05. Isso daqui está em centímetros. Certo? Centímetros. Eu não posso trabalhar com centímetros, porque todas as minhas grandezas aqui estão no sistema internacional. É Newton, é metros por segundo. Então eu tenho que transformar isso daqui para metro. Como é que fica? 0,05 vezes 10 a menos 2 metro. Beleza, pessoal? Então, ó, o meu epsilon eu já achei, tá? Agora vamos para minha área, tá? A área é um pouquinho mais abstrato, tá? Mas nada difícil. Imaginem, ó, eu vou pegar esse conjunto pistão e cilindro e vou virar ele aqui para mim assim e olhar por cima, tá? Então ele tá assim, ó. Certo? Aqui tem óleo. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. A área, e tem 5 centímetros aqui, tá? Nesse conjunto aqui. Ok? Então, ó, eu estou vendo uma vista frontal aqui e uma vista superior aqui. Vocês estão vendo lá em desenho técnico, né? Bom, para eu calcular essa área aqui, pessoal, é como se eu pegasse esse cilindro aqui, ó, fizesse um corte aqui e abrisse ele, tá? Então, isso daqui, ó, vai se transformar nisso daqui. Tá? E como ele tem 5 centímetros aqui, ó, eu tenho meu cilindro desse jeito aqui. E aqui, ó, imaginem que é uma parede onde a gente vai passar óleo, tá? Beleza, pessoal? E como que eu faço para calcular esse tamanho aqui, ó? Alguém sabe? Como é que eu faço para calcular esse tamanho aqui? O diâmetro? Oi?
O diâmetro dele? Pelo diâmetro, concordo. Concordo, pelo diâmetro. Mas qual que é a equação que a gente usa? Pelo diâmetro ou pelo raio? Né? Diâmetro vezes... Oi? Eu não... Desculpa, professor, estava prestando atenção aqui no meu filho, mas esse aí é o perímetro do círculo desenvolvido? Isso. Como que a gente calcula o perímetro do círculo? 2πr. Certo? Bom, a gente tem o diâmetro, é só dividir por 2, né? Então, a nossa área aqui, ó, vai ser 2πr vezes L. Vamos calcular aqui, ó. A área, então, é igual 2π vezes o raio daqui, ó. O raio é metade do diâmetro, certo? Se o diâmetro eu já vou transformar para metro aqui, tá? É 0,101 dividido por 2, 0,0505. Vezes o L, que é o comprimento, que são 5 centímetros. A gente não pode trabalhar com centímetro, a gente vai trabalhar com metro. Opa! Vou pôr um zero a mais aqui. 0,05 metro. Tá? Então, a nossa área aqui, ó, vamos calcular, tá? 2 vezes π vezes 0,0505 vezes 0,05. É isso daqui tudo, ó. Vou colocar aqui. Não vou colocar os outros, não. Já dá pra gente. Metro quadrado, claro, né? Beleza, pessoal? Então, ó, agora a gente tem condição de calcular essa viscosidade, porque agora a gente já calculou a área, a gente já calculou a espessura, então tá tranquileba. Vamos calcular então usando essa equação aqui, ó. Então a minha viscosidade dinâmica é essa força de 4 newton, não vou nem colocar a unidade dinâmica, tá? 4 vezes a velocidade de 2 metros por segundo dividido pela área, que é 0,015865 vezes a espessura, que é 0,0005, porque eu andei 2 casas para a esquerda aqui, tá? Beleza? Vamos fazer essa conta? Ó, 4 vezes 2 dividido por 0,015865 vezes 0, opa! Não, fiz errado aqui. Ao contrário, pessoal. Desculpa. Esse epsilon aqui vai lá para cima, né? Inverti as variáveis aqui. Perdão, hein? Desgraça. É aqui, ó. Isso daqui vai dar, ó, 4 vezes 0,0005 dividido por 865 vezes 2. 0,06303. E qual que é a unidade de medida? Newton por metro quadrado vezes segundo. Beleza, pessoal? Tranquileba aí? Ficou alguma dúvida? Oi? Eu já vi qual foi meu erro da prova lá. Eu esqueci de converter para metro. Falei, caramba. Meu, não pode esquecer não. Centímetro é lá no sistema inglês. No sistema inglês não, no sistema métrico, né? Não é nem no sistema métrico, é metro também. Tem um sistema que é centímetro, não lembro qual.
Mas a gente não usa centímetro aqui, hein, pelo amor de Deus. É metro. Se você não converter para metro, cara, você vai errar a conta, tá? Você vai errar aí por 2 casas. Talvez ele fique 6,3, coisa do tipo. Aí é uma viscosidade muito alta. Sempre metro, Giovana. A gente vai trabalhar sempre com metro, porque sistema internacional, né? A não ser que a gente uma hora esteja trabalhando com sistema inglês. Mas sistema inglês é uma desgraça, né? Tá? E a viscosidade, pessoal, a conta, né? Vocês vão perceber que vai dar sempre menos de 1. Não tem jeito de dar mais que 1, tá? Beleza? Sempre, se você fizer uma conta que der mais que 1, você sabe que tá errado. Tá bom? Beleza, pessoal? Bom, ó. Eu tenho um outro exercício aqui, ó. É bacana também esse exercício, hein? Ele é simples, mas é muito bacana. Faz a gente pensar. Eu vou deixar ele para vocês fazerem aí como atividade, tá? Como uma tarefinha para vocês, tá bom? Eu vou colocar o slide lá no Moodle e vou pedir como tarefa para você fazer o exercício do slide 17, tá? A sistemática que eu falo, né? A equação que vocês vão ter que usar é a mesma. Vocês vão ter que calcular, no caso aqui, a viscosidade dinâmica, tá? Então vocês vão usar a mesma ideia dessa equação aqui, né? Esse mesmo arranjo, tudo bem? Só que muda algumas coisas, né? Não está mais num cilindro, né? Num plano inclinado. Então, deem uma olhada aí o que vocês vão ter que fazer. Eu vou deixar como tarefa aí para vocês, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida aí sobre viscosidade dos fluidos? Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Ficou tudo certo? Bom, então tá. Beleza. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim e tudo mais, tá? Que a gente conversa, tá? Eu acho que vocês não vão ter dificuldade com esse exercício, não. Ele faz quebrar a cabeça um pouquinho, mas ele é muito bacana, tá? Dá pra gente entender bastante aí como que é essa coisa de viscosidade dos fluidos aí. Tudo bem? Então, pessoal, eu não tenho Facebook, como que ando em contato com você? Ô, Giovana, pode entrar em contato comigo por e-mail. Pode me mandar um e-mail, a gente marca uma reunião se precisar, tá? Opa, peraí, deixa eu já escrever já. Tá aí. Se você mandar mensagem para mim lá no Moodle, eu também vejo, tá, Giovana? Só que às vezes eu demoro para ver, tá? Porque o e-mail eu vejo toda hora. E o Moodle, eu deixo ele aberto também, sabe? Só que ele vence o login e aí ele não atualiza e você não vê. Você só vê na hora que você vai mexer em alguma coisa e aí ele fala que teu login expirou e aí você tem que fazer um novo login. Aí às vezes eu demoro para responder lá. E à noite eu também não vejo, né? Tal. Se você tiver Instagram, Facebook, essas coisas, você me manda uma mensagem, eu acabo vendo na hora, que eu estou sempre com o celular na mão. No e-mail eu vejo o dia inteiro, tá? E no Moodle é um pouquinho menos. Mas eu vejo sempre também, tá? E tira a dúvida lá, tá bom? Pessoal, então beleza. Não vou me alongar muito mais, já quase 50 minutos de aula, tá?